A realidade da dor como parte da jornada humana é algo inevitável. Todos nós, cedo ou tarde, nos encontramos diante de circunstâncias que parecem grandes demais para suportar. A dor não faz distinção entre ricos ou pobres, jovens ou idosos, fortes ou frágeis. Ela chega sem avisar e nos coloca frente a frente com nossas próprias limitações. Quando o sofrimento bate à porta, sentimos que o chão se desfaz sob os nossos pés. O corpo fraqueja, a mente se confunde e o coração clama por alívio. A dor pode vir em forma de luto, quando perdemos alguém que amamos, ou em forma de traição, quando alguém em quem confiávamos nos fere profundamente. Pode nascer de um diagnóstico inesperado ou até mesmo da solidão silenciosa de dias repetidos sem esperança. Mas, seja qual for sua forma, ela sempre nos ensina algo. Somos frágeis e precisamos de algo maior que nós mesmos. Quando a alma grita em silêncio e ninguém parece ouvir, a solidão torna-se insuportável. Há momentos em que sorrimos por fora, mas por dentro tudo está em ruínas. E é aí que percebemos o quanto o coração humano anseia por ser compreendido. O silêncio pode ser ensurdecedor, principalmente quando acreditamos que ninguém se importa com a dor que carregamos. Nesses instantes surge a tentação de acreditar que estamos sozinhos, abandonados, invisíveis. Mas há uma verdade libertadora. Mesmo quando todos se afastam, mesmo quando ninguém parece enxergar nossas lágrimas, Deus vê. Ele escuta cada suspiro, entende cada pensamento não pronunciado e recolhe cada lágrima derramada. No silêncio humano, ressoa a escuta divina, e é justamente aí que nasce a esperança. O vazio que a dor deixa e a busca por respostas são experiências universais. Em meio ao sofrimento, a mente corre em busca de explicações. Por que isso aconteceu comigo? Por que agora? O que fiz de errado? Essas perguntas ecoam e muitas vezes permanecem sem resposta. E o vazio cresce. Mas é nesse espaço, onde nossas certezas se esgotam, que Deus nos convida a confiar. O vazio não é apenas ausência, mas também oportunidade. É nele que o Senhor planta sementes de fé. O vazio não precisa ser preenchido com desespero, mas pode se tornar o lugar onde a paz divina floresce. O segredo está em não tentar responder tudo sozinho, mas entregar a Deus o direito de preencher com sua presença aquilo que os olhos não conseguem compreender. O perigo de carregar sozinho um fardo que não foi feito para ser solitário é enorme. Muitos acreditam que suportar a dor sozinho é sinal de força, mas essa é uma mentira que destrói por dentro. Jesus mesmo, diante de sua dor no Getsêmani, chamou os discípulos para vigiar com ele. Se o Filho de Deus não enfrentou sozinho sua angústia, por que nós deveríamos enfrentar? A fé não exige isolamento, mas comunhão. Deus não nos criou para carregarmos nossos pesos sozinhos. Quando tentamos fazer isso, o fardo se torna esmagador e a dor insuportável. Mas quando partilhamos em oração, quando abrimos o coração diante do Senhor, descobrimos que o fardo se torna mais leve, porque Ele mesmo nos ajuda a carregar. O poder oculto da oração em meio às lágrimas é um dos maiores mistérios da vida espiritual. Orar não é apenas falar, mas entregar. E quando a dor aperta, muitas vezes não temos palavras, só temos lágrimas. Mas até elas se tornam oração diante de Deus. Cada gota que cai é registrada no coração do Pai. A oração, feita em meio ao choro, tem uma força especial porque não é adornada por frases bem construídas, mas brota da essência do coração. E Deus não despreza um coração quebrantado. É justamente nesses momentos que a paz começa a nascer. Não porque as circunstâncias mudam de imediato, mas porque o coração se conecta com o eterno. Transformando o sofrimento em um altar de entrega, descobrimos que a dor não precisa ser apenas um fardo, mas pode ser um caminho para mais intimidade com Deus.
Quando elevamos nosso sofrimento como oferta, estamos dizendo: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não consigo, mas entrego. Eu não suporto, mas me rendo. Essa entrega não elimina a dor instantaneamente, mas muda a forma como a carregamos. O sofrimento se torna um espaço de encontro e não apenas de perda. É no altar da entrega que a graça desce, trazendo força sobrenatural. A oração, que não precisa de palavras, apenas de um coração sincero, revela a simplicidade do Evangelho. Muitas vezes achamos que precisamos de fórmulas, de frases certas, mas diante de Deus basta um coração sincero. Oração é respiração da alma, e mesmo em silêncio, ela fala. Quando o coração se abre, mesmo sem pronunciar nada, Deus entende. É como se a própria dor se transformasse em linguagem diante dele. Isso nos liberta da obrigação de parecer fortes, eloquentes ou preparados. O que Deus busca não são discursos bem elaborados, mas a verdade que brota do fundo da alma. Como o silêncio de Deus muitas vezes é a preparação para a paz, é algo difícil de compreender, mas essencial de aceitar. Quando estamos em dor, queremos respostas imediatas. Queremos sinais, milagres instantâneos, mudanças visíveis. E quando isso não acontece, acreditamos que Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É como a terra que parece imóvel, mas por baixo está preparando raízes. É como a noite que parece sem fim, mas já prepara o nascer do sol. O silêncio de Deus nos treina para confiar, e dessa confiança nasce a verdadeira paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de presença. A promessa divina de estar perto dos que têm o coração quebrantado é um dos maiores bálsamos para quem sofre. A palavra é clara. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Essa promessa não é metafórica, é real. Quando a dor aperta, Ele não se distancia, Ele se aproxima. Mesmo que não o sintamos, Ele está ali, sustentando, segurando, fortalecendo. Não é uma presença simbólica, é presença verdadeira. Essa certeza muda tudo, porque nos lembra que a dor pode ser forte, mas nunca será maior que o amor de Deus. A oração, como refúgio imediato contra pensamentos destrutivos, é uma arma poderosa. Na dor, a mente se torna campo de batalha. Pensamentos de derrota, de desespero, de desistência tentam tomar conta, mas a oração levanta um muro contra eles. Quando dobramos os joelhos, o caos da mente começa a se aquietar. Quando pronunciamos o nome de Jesus, a escuridão perde força. A oração não é fuga, é refúgio. Não nos tira do mundo, mas nos protege dentro dele. É nela que encontramos equilíbrio, clareza e esperança. O sopro da paz, que acalma mesmo antes da solução chegar, é o maior presente que Deus pode dar em meio à dor. Muitas vezes, oramos esperando que a solução seja imediata, mas a resposta mais poderosa de Deus é a paz que chega antes da mudança. É como se o coração fosse inundado por uma certeza inexplicável. Vai ficar tudo bem. Não porque já mudou, mas porque Deus está no controle. Essa paz não se explica, apenas se experimenta. É sobrenatural. E quem já a sentiu sabe que nada se compara a ela. Descobrindo que a dor pode se tornar um canal para a intimidade com Deus, percebemos que os momentos de sofrimento, por mais cruéis que pareçam, muitas vezes são os que mais nos aproximam do Senhor. Quando tudo vai bem, nossa oração é superficial, mas quando a dor chega, a oração se torna profunda. É como se o sofrimento fosse uma escola que ensina a depender mais, a buscar mais, a se entregar mais. E nessa intimidade, descobrimos que Deus não é apenas uma crença distante, mas um Pai presente. A força invisível que nasce no instante da oração é real. Não a vemos, mas a sentimos. Uma coragem inexplicável começa a surgir. Uma esperança renasce,
Uma chama que parecia apagada volta a brilhar. A oração não muda apenas o ambiente externo, muda o interior de quem ora, dá forças que não estavam ali antes, renova a fé, restaura o ânimo. É uma força que não se explica pela lógica, mas se comprova pela experiência. Como a paz de Deus supera toda lógica e entendimento humano, é uma verdade confirmada por milhares de testemunhos ao longo dos séculos. A mente não compreende como alguém pode estar em paz no meio da dor. Os outros não entendem como conseguimos sorrir em meio ao luto, esperar em meio à incerteza, cantar em meio à escuridão. Mas a paz de Deus não depende de explicação, apenas de aceitação. Quando ela invade o coração, tudo muda, mesmo que nada ao redor tenha mudado. A entrega final, transformar a dor em testemunho e recomeço, é o clímax dessa jornada. O sofrimento não é a última palavra. Ele pode se tornar o ponto de virada, o momento em que a fé cresce, a vida se transforma e a história muda de direção. Quando entregamos nossa dor a Deus, Ele a transforma em testemunho. O que antes era motivo de choro se torna mensagem de esperança. O que parecia derrota se torna vitória. E a vida que parecia ter parado recomeça com ainda mais sentido. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe um amém nos comentários como sinal da sua fé e confiança em Deus. Sua palavra escrita é também uma oração que sobe diante do Senhor. E para que possamos continuar caminhando juntos em fé, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você receberá sempre mensagens de fortalecimento e paz para a sua vida.